Mas então, me fala um pouquinho, falando em círculo, né, Pedro? Uhum. Fala um pouquinho desse lugar de onde eu te conheci. A gente se conheceu num círculo, né? A gente se conheceu na É Semente da verdade. Confiança, da Ita, Círculos da Confiança, né? Que ela fazia, que era Uhum. o começo do ensinamento dos fóruns. E você, naquela época, estava também fazendo música do Música do Círculos, Círculo. música do Música do Círculo, Círculo. música do Círculo, É, exatamente. é. Conta um É, eu pouquinho pra gente o que que é tava. a música do Círculo. A Música do Círculo é um projeto que eu tenho com o Ronaldo e com o Zusa. Uhum. E hoje em dia eu tô mais afastado, né? Mas a gente criou junto. E é um projeto que tem esse propósito de criar conexão entre as pessoas através da música. E musicar as relações, a gente fala lá no projeto. E, e é um projeto incrível, delicioso, tem retiros internacionais e Sim, encontros abertos na praça. Vocês já foram em encontro na praça, não? na fritura livre? É a fritura. Não, não tive a Tá acontecendo. Bom, agora não na Não, pandemia, agora né? não. Mas Mas o a gente pessoal tá ainda fazendo online agora, fazem. né? Nos quadradinhos aí, online. É mesmo? E Uhum. rola? Ah, rola, a gente, acho que como todo mundo, né, teve que se desdobrar aí pra falar, bom, agora que a gente tá assim, como é que a gente faz, né? Uhum. Então, o Zuzi e o Ronaldo agora, principalmente eles, assim, estão super craques de desenvolver dinâmicas musicais para fazer através do Zoom. Tô muito orgulhoso deles, assim, porque eles acham cada saída que é muito legal, assim, muito. Nossa, eu vou querer E, participar um dia desses. Qual que é o legal. Insta? É pelo Insta que eles fazem também ou No não? Insta, se você quiser, você pode botar lá no Insta, é Música do Círculo. E aí lá eles divulgam. Em algum momento vai ter lá um chamado para falar, tipo, vai rolar a fritura livre online, sei lá. Aí você fica de Tá. olho, porque recomendo. E com esses workshops de círculo, vocês foram em que países já? Um monte, né? Puxa, alguns países eu fui. Os três juntos nunca foram, mas é meio que a gente viajou individualmente representando o projeto, né? Então eu já viajei muito, assim, já trabalhei assim com facilitação em uns 15 países. E o Zusa, eu viajei mais para a Europa, assim, aí o Zusa viajou muito mais para América do Norte, Estados Unidos, tal. E o Ronaldo viajou mais para América do Sul. Então a gente está brincando de conquistar os continentes, cada um fica com uma parte do mundo. Mas hoje em dia, bom, hoje em dia tá muito diferente, né? Hoje em dia tá tudo online, Sim. inclusive com projetos online e tal, a música do Círculo tá aí. Mas hoje em dia eu não tô mais tão engajado lá, tô fazendo Uhum. coisas, né, da comunicação não violenta e tal, coisas da cooperação, né? Projetos, jogos cooperativos, projetos cooperativos. Uhum. Então, e aí esse é um ponto interessante, né? Porque assim, você migrou de várias áreas, né? Você veio antes ainda da música, você era do teatro. Você É, também foi é, modelo, teatro, aí foi para música e agora está como CNV. Conta um pouquinho dessa jornada toda. então, eu acho que seria muito fácil alguém olhar para minha jornada e falar assim: o Pedro não sabe o que ele quer, porque eu já fiz muita coisa, assim, né? Eu vou mudando, mas é que é quase como se essas coisas todas estivessem dentro de mim, assim, já tivessem, sabe? Ou tivessem sementinhas dentro de mim. Uhum. E tem muita coisa no mundo, muita coisa legal nesse mundo, né? Pra gente estudar e aprender, cara, é muito legal, assim. Então, na minha família, sempre teve muitos estímulos artísticos, assim. Então, coisa do teatro era forte, da música era muito forte, da dança. Então, e as artes, elas, muitas vezes, elas trabalham com linguagens misturadas, né? E eu fiz Uhum. artes do corpo Sim. na PUC, que é uma faculdade misturada, de linguagens misturadas. Então eu sempre fui meio misturado, assim.
Então, quando eu trabalhei com música, eu não fui trabalhar com música do jeito convencional, eu fui trabalhar de um jeito meio misturado, Uhum. né? E aí misturou com jogos e projetos cooperativos, né? A pedagogia da Uhum. cooperação, metodologias colaborativas. Aí foi misturando tudo e aí foi passando um bololô assim, aí eu fui deixando a música um pouco mais de lado, a coisa do palco, né? De estar no palco, de Uhum. estar atuando no teatro ou em espetáculos, tal, que eu atuei. E fui indo cada vez mais para esse lado do círculo, da conexão entre as pessoas, da comunicação não violenta, que foi onde a gente se conheceu. Eu já estava Sim. ali pesquisando, né, quais são essas metodologias circulares, tal. Então, hoje eu Uhum. estou muito mais nesse lugar, mas também não vejo muito como uma coisa assim, comunicação não violenta pura, sabe? Uhum. Eu acho que as coisas dialogam e se conectam e se convidam, né? Muitas vezes as linguagens falam praticamente as mesmas coisas, Sim. né? Até isso que eu ia falar, se você olhar um pouco dessa trajetória, essa palavra conexão estava presente em todas essas expressões, né? A Uhum, própria arte, ela é uma forma de se conectar consigo e com o mundo através dessa arte, né? De uma maneira assim, não de uma outra linguagem, né? Não só pela palavra, e também pela palavra. E se permitir uhum, explorar as possibilidades criativas internas e se conectar com isso e com o outro, né? uhum, Então, essa palavra conexão me parece muito presente em toda essa sua trajetória. E aí, uhum. de repente, migrar para CNV, e aí fica essa pergunta, né? O que é, afinal de contas, CNV, né? Aham, Comunicação não violenta, né? O Dominic fala muito dessa explicação, que é tudo que não é violência, né? aham. Então, mas ao mesmo tempo, o que é, né? E aí, como que você vê a comunicação não violenta na sua visão? Eu acho que Considerando esse definição. pacote Pedro, assim, quem que é É, o Pedro, o que que é CNV? sim, eu acho que eu posso falar assim do que eu vi de como aquilo que eu chamo de CNV me afetou na minha vida, né? Uhum, Então, acho que CNV para várias pessoas são coisas diferentes, porque tem entendimentos diferentes, assim, né? Mas eu entendo que tem a ver com esse processo de da gente olhar para as nossas necessidades, né? Da gente se comunicar para a gente olhar para as nossas necessidades e para a gente diminuir desigualdades e desequilíbrios que existem nos nossos relacionamentos, para a gente atender às nossas necessidades, para a gente se ajudar, né? Então, acho que a comunicação não violenta e a cooperação tem tudo a ver, uhum, porque esse é o grande propósito, assim, a gente cooperar, né? A gente criar um ambiente que favoreça que a gente coopere. E aí, na minha vida, a CNV reverberou em muitos lugares, assim, por exemplo, com o fato de antes eu não saber lidar muito bem, assim, com os meus sentimentos, assim, não sabia expressar meus sentimentos, não sabia falar o que eu estava sentindo, pensando, ou saber que existiam vários jeitos de ouvir as pessoas. sim, Ou vários jeitos de comunicar alguma coisa, sabe? Ou vários jeitos de pedir. Era assim, eu simplesmente falava, eu simplesmente a coisa acontecia, assim, sabe? Eu era quase que um espectador de mim mesmo, assim, sabe? uhum, E aí, para mim, foi muito legal, muito transformador tudo isso, porque foi uma ampliação do repertório, né? Então, o repertório de me expressar, tanto de me expressar quanto de ouvir os outros, né? E uma coisa que o Marshall fala que para mim faz muito uhum, sentido é assim, né? Aonde a gente coloca o nosso foco, né? Porque onde a gente colocar o nosso foco vai aumentar ou diminuir as chances da gente querer se ajudar e da gente conseguir aquilo que a gente está precisando, né? E eu acho isso quase um mantra assim para mim, né? Onde é que eu estou colocando o meu foco quando eu me comunico com alguém? Eu estou querendo punir essa pessoa, eu estou querendo tacar, né, todo o lixo que está dentro de mim, eu estou querendo despejar nela, eu estou querendo, sei lá, considerar ela também e considerar as minhas necessidades, as necessidades dela. Então,
acho que faz muito sentido essa reflexão sobre aonde que a gente bota o nosso foco, sabe? Mas nem sempre a gente consegue fazer conscientemente, né? E Então, para isso, para quando a gente não consegue fazer do jeito que a gente gostaria, existe o autoacolhimento também, né? sim. É, porque imagina você falar esse mantra no momento em que acontece a comunicação. É uma prática, né? Leva um tempo até você ter esse mantra ou isso bem cristalizado e passar por esse filtro antes de você emitir a comunicação, seja ela verbal ou até em gestos mesmo, né? Às vezes a gente consegue ser agressivo até nos gestos, até no olhar, né? Uhum. Então leva um tempo até esse lugar. E aí eu acho que esse acolhimento faz parte, porque se eu não consigo acolher a mim mesmo, como que eu posso acolher o outro, né? Sim, Como que eu posso entender que aquilo que o outro está me trazendo está passando por outros filtros e que talvez não seja isso que ele queira dizer e expressar. sim, Então, sim. eu acho que é bem desafiador, né? E aí, nesse lugar do desafio, nessa trajetória do CNV, o que que você considera como teu maior desafio para superar ou que você já superou? Enfim, o que que é mais que você ainda precisa de muito autoacolhimento ainda? Ah, eu acho que, bom, eu- só abrindo um parênteses, assim, né? Como o encontro de hoje, aí você deu esse nome, né? Do que faz sentido, Uhum. eu fiquei me perguntando durante, pelo menos hoje, o dia inteiro e os últimos dias, né? Poxa, o que faz sentido? O que eu vou responder para ela, né? Essa pergunta e tal. Nem perguntei, estava E, esperando. então, mas essa pergunta, ela tá no ar, né? E aí eu fiquei pensando muito isso, assim, e acho que uma das coisas que me ajuda a, a continuar, né, a me acolher, é exatamente achar que essa cultura da comunicação não violenta, esse cultivo da comunicação não violenta, né, dessas práticas, faz sentido para mim. Então, às Sim. vezes, eu não consigo fazer do jeito que eu gostaria, não consigo atuar do jeito que eu gostaria, né, no mundo, nas relações, nem comigo mesmo, nem com as outras pessoas em volta de mim, nem o tanto que eu gostaria de interferir na desigualdade social. Uhum. Eu quero muito fazer tudo isso, mas muitas vezes eu não consigo, né? Agora, essa experiência de não conseguir, ela pode ser muito frustrante. E aí, Sim. se eu tô de alguma forma conectado com esse propósito, assim, né, de não, isso faz sentido para mim, continuar cultivando essa prática, né, esses princípios. Isso me ajuda a continuar cultivando, porque quando dá certo, né, quando a gente consegue achar um jeito da gente se relacionar menos sofrido, putz, ótimo, né? É fácil de continuar, assim, mas quando é difícil, quando dói, dá tristeza e angústia, e ansiedade, e frustração, muitas vezes é difícil continuar algumas coisas, né? Então essa pergunta, o que faz sentido, eu acho que a CNV faz bastante sentido para mim, assim, né? É por isso que eu mergulhei, acho que de cabeça, assim, nela, porque de alguma forma eu acho que ela me ajudou a transformar muitas coisas muito doloridas dentro de mim. Uhum. E é por isso também que eu tento compartilhar com outras pessoas, assim, né? Sim. É interessante isso, porque no processo de autoconhecimento e de autodescoberta, a gente esbarra em coisas, em sombras, ou o nome que se dê, que é justamente aquilo que a gente mais quer mudar. E quanto mais a gente estuda e conhece, mais a gente tem que olhar de frente para isso. E aí dói mais ainda. Porque aí você vê que o que você faz é exatamente aquilo que você quer que não exista mais no mundo. Então, Uhum, esse processo de se permitir sentir essa dor para poder passar dessa fase, e ela é extensa e tem vários níveis, né? Passar para uma outra fase e conseguir realmente transformar algo em si e no mundo, exige uma certa dose de, não sei se é coragem ou de insanidade, né? Porque você tem que se permitir sentir essa dor, né? E ter essa uhum, coragem e uma certa insanidade de acreditar que não, eu preciso disso, precisa passar por isso. É uma força que impulsiona que às vezes você não sabe nem de onde. E eu uhum, acho que ter essa consciência de que o acolhimento ele vai ser sempre necessário, porque sempre vão ter
escorregões, né? Vamos colocar assim, ou sempre vão ter vários níveis de percepção e, de, e de conhecimento, né? De luz que você vai levando para lugares sombrios dentro da gente, né? E a Uhum. CNV eu acho que tem um fator muito fantástico, que ela é ao mesmo tempo um processo de cura pessoal e coletiva. Ela é é, é muito claro ver isso acontecer. À medida que você consegue se transformar, você consegue produzir essa transformação nos seus núcleos, né? Nos seus círculos, né? Uhum. É, inclusive, assim, enquanto você estava falando agora, né, eu estava pensando, você falou das sombras, né, e também das Uhum. dificuldades, assim. Estava pensando agora quais foram ou quais são as minhas maiores dificuldades, né? Eu acho que uma das dificuldades que apareceram para mim foi que eu tinha uma ansiedade, e acho que tenho ainda, de incorporar cada vez mais esses princípios na minha vida, esses princípios que fazem Uhum. sentido, né? Cada vez mais aprender e enraizar mesmo esses princípios que fazem sentido. E aí, quando eu não me vejo fazendo. Quando eu me vejo fazendo algo que está meio que fora de sintonia ali com esses princípios, eu acho que isso dói muito, assim, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo, olhando para minha trajetória, eu vejo que mudou muita coisa em mim. Então, eu venho de um lugar que antes eu empurrava as pessoas, eu agredia, eu gritava, eu tacava coisa na parede, sabe? Eu me Uau. expressava assim de um jeito muito uau. E hoje em dia é bem diferente, assim, eu ainda sinto aquela energia que eu sentia antes, e talvez esse é um dos grandes desafios meus hoje em dia, que é assim, quando eu sinto esse vulcão vindo, o que eu faço com ele? Né? Então, eu ainda estou nessa trajetória de aprendizado, e, inclusive, sei lá, a Paula, que é minha companheira, ela está diariamente comigo, e ela é a que mais tá aqui Recebe o vulcão, na né? latência. Exatamente. E aí, de vez em quando, a gente tenta fazer até combinados. Então, sei lá, outro dia eu tentei fazer um combinado com ela porque eu comecei a perceber que eu tentava reprimir essa energia que vinha, esse vulcão Uhum. que vinha. Eu tentava reprimir para não despejar ele nela, né? Para tentar me comunicar de uma forma mais sintonizada ali, mais respeitosa. Mas ao mesmo tempo eu comecei a perceber que isso começou a me afetar muito, essa repressão. Então eu fiz até um combinado com ela, falei assim, olha, vamos experimentar uma coisa, uma pesquisa, né? Então vamos experimentar uma coisa. Se alguma hora eu sentir esse vulcão vindo, eu vou entrar no quarto, fechar a porta sozinho, vou Uhum. tipo gritar, socar a cama, socar uma Uhum. almofada, alguma coisa assim. Se você ouvir isso acontecendo, tá tudo bem, tá? E aí eu vou sair do quarto e aí a gente conversa. Por quê? Porque eu quero poder, eu quero que exista esse espaço Uhum. para que o meu sentimento exista, para que eu possa botar para fora. Mas não necessariamente esse botar para fora precisa ser despejar na outra pessoa, né? Exato. Então são coisas que a gente consegue separar, não são a mesma coisa, mas muitas vezes vão juntas. E era isso que Uhum. acontecia antes comigo, né? Então acho que é É, muito legal esse aprendizado. é bem isso. E aí ainda a gente volta para essa pergunta do que faz sentido, né? Porque como pode a gente escolher se relacionar com alguém a ponto de viver junto, porque é a pessoa que você, né, escolheu para uma parceria, né, para uma relação emocional, e é essa pessoa ser o alvo daquilo que você tem também de pior. Isso não É, faz sentido nenhum, né? é. Como que aquele cristal, aquela coisa linda do começo, né, que você fala assim, nossa, olha que lindo, isso eu quero cuidar com todo carinho, e de repente quando você vê, você está você mesmo destruindo aquilo. E aí vem culpa, Uhum, vem remorso, vem mágoa, vem frustração, vem tudo. Isso não faz sentido, né? Então, deve existir um caminho de se relacionar sem também se sufocar, né? Sem também, porque isso uhum, também é doença, também gera doença. Você só engolir, você não ter um momento de expressão, porque esse vulcão que você diz, né, que você nomeou, ele tem pertencimento, né? Ele é seu. E como é que uhum. você olha para ele se você sufoca?
Né? Como que você vai entender o que, que esse vulcão está querendo te dizer, de onde vem, qual é a necessidade por trás disso, né? O que é que tem ali, se você não pode olhar para ele, porque você não sabe como expressar isso, né? Uhum, Eu acho que a uhum, CNV mostra muito essa, liber, essa liberdade de olhar os sentimentos como algo genuíno, algo que pertence à humanidade. E a gente passou por uma cultura recente de, não, para eu ser uma boa pessoa, eu tenho que ser um santo, uma santa, né? uhum, Não posso ter defeito, eu só posso expressar sentimentos bonitos. E qualquer coisa uhum. diferente disso, eu não presto, né? E a gente está transformando isso ainda, né? Está muito recente essa transformação, né? Sim. Acho que tem uma cultura de uma certa perspectiva assim desumanizadora, né? Uhum. Porque é muito mais fácil assim, muitas vezes é muito mais fácil você gostar de alguém que está bem longe de você do que alguém que está bem pertinho ali na sua convivência diária, né? Parece Sim. que quando a pessoa está longe, é mais fácil de criar essa imagem de que, sei lá, ela não tem defeito, ou que, nossa, que pessoa perfeita, né? Acho que isso acontece muitas vezes quando a gente idolatra alguém, né? Ou um guru, ou um professor, ou alguém Sim. que ensina alguma coisa que faz muito sentido pra gente, né? É quase como se esse fazer sentido, né, naquilo que a pessoa compartilha, ele deixa a gente meio inebriado, assim, né? Meio Uhum. alcoolizado, assim. E a gente projeta muito nas pessoas, né? Então a Uhum. gente acha que Sim. as pessoas não têm defeito e tal, né? E muita gente fala assim, ah, Pedro, você é uma pessoa calma, né? Você é uma pessoa tão zen. Aí eu falo assim, vem aqui dormir comigo, vem aqui ver a louça que eu não lavo, né? Vem ver as coisas que eu não faço aqui em casa Sim. também, para você ver que, puxa, não é bem por aí, né? Sim, não. E tem um pouco disso também, né? De como você está passando um conhecimento, existe uma expectativa de que você já tenha a maestria total em tudo aquilo que você está falando. E que se você comete algum deslize naquele lugar, invalida tudo o que você está trazendo, né? E não é bem assim, porque o fato de você estar transmitindo conhecimento significa que você também está na mesma estrada, só que está na posição de quem passa aquela informação. Mas Uhum. estamos todos juntos, né? Eu faço a leitura do mapa, né, numerológico, e às vezes eu me vejo me questionando, puxa, eu falo para a pessoa como é que pode usar esses números para trazer equilíbrio para a vida, e eu olho que minha vida tá uma bagunça, né? Eu falo assim, gente, e agora, né? Não, tá tudo Ah, certo, é o meu momento de entrar num desequilíbrio e saber como usar esses conhecimentos também para voltar para o equilíbrio. E isso forma um sistema assim de retroalimentação daquilo que você passa também. sim. Porque se você não passa por dificuldades daquilo que você está transmitindo, você não tem também como acolher a dificuldade do outro. Fica muito utópico, né? Fica muito distante de realidade, assim, né? Uhum. Eu queria trazer um comentário que fizeram aqui da Lucila, de Noronha. Ela disse assim, talvez por estar, isso já faz um tempinho, talvez por estarmos ainda fragilizados, não estamos prontos para encarar o limite do outro, por ter ultrapassado, talvez por não ter ultrapassado o nosso próprio limite, né? Enfim, Uhum. acho que tem isso, e tem um pouco dessa percepção de si mesmo, né? A CNV traz, que é identificar as próprias necessidades, né? É uma pesquisa do ser humano, né? Uhum, O que acontece dentro de mim, o que acontece dentro de você, o que acontece dentro da gente como sociedade, né? E como que a CNV também vai convidando a gente a desconstruir também padrões de comportamento ou coisas que a gente cultiva, né? Preconceitos, hierarquizações de relações, assim, né? uhum, Polarização, diminuição, moralização também dos relacionamentos, né? Então, quem quem que tá, essa coisa, né, de uhum, ficar procurando quem que tá certo, quem que tá errado, quem é o culpado, quem é o vilão, quem é o herói. São coisas que uhum. estão muito dentro da gente, né? E acontecem inconscientemente, né? Então, quando a CNV vem assim e propõe essas ideias diferentes,
é um trabalho de desconstrução que passa no nível ali celular do corpo, assim. Eu sinto muito isso, porque não é assim, ah, já entendi, né? Agora que eu já entendi esses princípios, tá fácil, né? São hábitos cultivados por quantas gerações, né? Não é só a Uhum. minha vida, né? Dentro das minhas células tem quantas gerações cultivando esses hábitos. Então é uma desconstrução que não é uma desconstrução pequena, né? E é por isso que é tão importante esse acolhimento com os nossos fracassos, assim, com as nossas Uhum. atitudes que a gente acha que estão fora daquilo que a gente esperava que fosse sintonizado com a CNV, né? É, e você sabe que você está trazendo dos padrões de tudo isso que a gente está se propondo a desconstruir, me vem assim à mente assim, essa imagem que também existe uma necessidade de desconstrução desse papel do homem mesmo, né? Da figura masculina nas Hum, relações, em todas elas, né? uhum, E é até interessante ver quando a CNV é trazida, inclusive, por pessoas, né, como Rosenberg Marshall, Dominic, você, tem o Yuri, tem vários homens olhando para a CNV como algo que realmente faz sentido e conseguindo fazer algumas transformações, uhum, principalmente acessando os próprios sentimentos, percebendo que é uhum. possível sentir, que é possível se vulnerabilizar, que é possível perceber o outro, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, como é que você vê isso, se você chegou a pensar nisso, se você esbarrou em algum momento da sua caminhada de autodescoberta nessa questão de, Uhum, poxa, qual é o meu papel como homem na sociedade, desconstruindo o que exatamente, como desconstruir isso, né? uhum. Ah, puxa, eu acho que tem tantas coisas aí. É, algumas coisas que acontecem na minha vida muito recentemente, isso está bem latente, assim, né? Então, por exemplo, tem algumas pessoas que eu ajudo, eu faço encontros individuais com essas pessoas para tentar usar essas ideias da CNV para ajudar elas nas questões que elas estão vivendo, né? E muitas vezes elas estão confusas, então, de alguma forma, esse bate-bola comigo, a gente vai entendendo melhor algumas coisas, vendo coisas, né, que ela não via antes, tal. E muitas mulheres, eu vejo esse processo com mulheres muito, né, nessa diferença de o processo com homens e o processo com mulheres, né? Uhum, Muitas mulheres eu vejo essa dificuldade da da mulher legitimar a necessidade dela, assim, principalmente quando ela é uhum, mãe, né, quando ela é mulher, tem um marido, né? Então, muitas vezes é quase como se não existisse o espaço ali no sistema que foi criado para ela botar na mesa as necessidades dela. E essa transformação, essa virada de chave é muito incrível assim de ver, sabe? Mulheres recentemente teve uma pessoa que me falou assim que foi, putz, a grande transformação dela que foi assim, ó, galera, é o seguinte, as necessidades de todo mundo são muito importantes e as minhas são essas aqui, né? E uau, ela falou que ela botou na mesa, assim, pela primeira vez ela verbalizou e falou, não, isso aqui é importante para mim. Eu acho isso muito incrível e isso não é uma coisa pontual, ela está desconstruindo, uhum, né, uma sociedade que está apontada nesse sentido de falar que a uhum, mulher não pode olhar para as necessidades dela, que ela tem que cuidar uhum. dos outros. Muitas vezes Isso não faz sentido nenhum, né, o Pedro? lugar habitual muitas vezes o lugar habitual é esse, né? E aí em oposição com a coisa dos homens, né? Então uma coisa que eu vejo muito é exatamente isso que você falou, uma coisa que é a dificuldade dos homens de reconhecer o que sentem, né? De se Uhum, expressar, de expressar o que gostaria que acontecesse, quais são as necessidades deles. Então, muitas vezes, mulheres acham mais fácil a coisa do verbalizar o que sentem, né? uhum, E homens mais difícil. A coisa tem muito esse estereótipo, né, da mulher que fala mais que o homem. O homem fica quietão, não consegue muito verbalizar uhum, e a mulher fala mais que ele, né? Tem esses estereótipos. E eu acho que muitas vezes esses estereótipos eles indicam essas culturas, né?
essas culturas tanto da mulher quanto do homem, assim, e como que esse processo de transformação e de desconstrução é importante porque é, existe essa ideia da masculinidade tóxica, por exemplo, né, Uhum, do próprio machismo, né, que faz uhum, muito mal para todo mundo, de formas diferentes, para o homem e para a mulher, de formas totalmente diferentes. sim, E não só para o homem e para a mulher, mas para todo mundo, toda a gama de gêneros que existe, né? sim. E, então, assim, é muito importante, eu acho, que trabalhar esse tipo de questão, seja pela linguagem que for, assim, né? Dá para trabalhar com várias linguagens, inclusive com a comunicação não violenta, assim. Mas para mim, por exemplo, recentemente, muito recentemente, eu percebi que em mim existia um medo de ter uma experiência homossexual, um Uhum, medo de ser taxado como gay, assim. Um medo que tá enraizado lá na minha infância, assim, sabe? Quando tinha, tipo, 4 anos. E uma coisa que tá lá no fundo do baú, lá bem escondidinho, sabe? Que a gente, né, conforme eu vou trabalhando, essas coisas vão saindo, né? Conforme a gente vai se sentindo mais seguro, conforme eu vou me sentindo mais seguro para me abrir, me vulnerabilizar, essas coisas vão saindo. Isso é muito legal dos processos, né? E aí sim. eu percebi isso, cara, e eu falei assim, meu, eu tenho medo de ser gay, eu tenho medo de me descobrir gay, eu tenho medo de experimentar ficar com cara, e aí o que vai acontecer, sabe? Uhum, E aí, quando eu comecei a perceber isso, que eu falei assim, não, eu vou me permitir, assim, se acontecer algum dia, tá, e daí? O que vai uhum, acontecer? E aí eu comecei a perceber essa diferença no meu corpo, assim, de o meu corpo uhum, relaxar, sabe? O meu corpo falar sim. assim, cara, que bom que você está desconstruindo isso, porque você estava meio travado antes, né? Porque E se esses for são tudo bem, processos. né? Hã? Porque se você se descobrir homossexual, tudo bem também, né? Então, é tudo bem, E mas ao mesmo tempo é uma é guerra, né? É uma guerra é uma cultural, guerra. porque assim, tudo bem, mas ao mesmo tempo existem muitas opressões sobre quem se declara gay, quem se assume gay, né? E não só gay, mas com todas as escolhas e opções e perfis. Então é uma coisa recente assim que eu percebi em mim que eu falei assim, caramba, a comunicação não violenta está me ajudando aí também, sabe? A me acolher, a desconstruir esses padrões, a me vulnerabilizar para mim mesmo, assim, também. E ter a coragem, né? Tem que ter Uhum. coragem para você se Tem que ter vulnerabilizar. Tem que ter coragem. coragem para você falar, peraí, tem alguma coisa aqui que eu acho que eu preciso dar uma olhada, assim, né? Pra gente ir Nossa, você atrás sabe de que terapia, de yoga, de constelação familiar, o que for, assim, precisa ter coragem mesmo e cansar de sofrer, né? Tipo, puta, eu cansei de sofrer em relação a isso aqui, eu preciso fazer alguma coisa. sim. E você sabe que isso que você falou tá aqui reverberando, porque é muito louco isso. Você descobriu um medo, né? Um medo lá enraizado desde quando você era pequeno, provavelmente por causa da sua formação, por causa da sociedade, por causa, né, de expectativas. Puxa, e se eu me descobrir gay? E aí tem o medo do medo, né? Porque será que o medo já indica que eu sou, né? Será Aham, que o fato de ter medo é porque eu sou de verdade? Então, melhor nem olhar para esse medo, né? aham. E aí você foge mais ainda, né? Então é a coragem porque é um não saber. Olha, eu vou olhar para isso porque eu realmente não sei a resposta, né? Mas eu preciso me permitir olhar para isso. Né? E aí vem a Uhum. coragem, porque e se for? E aí? Né? E se eu tiver que mudar tudo? E se eu tiver que enfrentar toda a sociedade? Se eu tiver que ir contra toda essa pressão social, né, de várias gerações impondo isso? Né? Por isso que quando a gente olha as pessoas que se descobrem homossexuais e olham isso, e eu falo assim, gente, que fantástico, que seres, né? Que pessoas, porque isso que você sentiu, todos sentiram, todos nós sentimos ainda, né? E Uhum. apesar disso, ainda assim se permitem, né? E tem muitos que sofrem terrivelmente por isso, né? Ainda hoje, né? Sim, Então, inclusive perdem a vida, né, por causa disso. perdem a vida, É. exatamente. E aí, quando a gente olha nessa situação pandêmica das pessoas tendo que conviver umas com as outras nas suas casas, olhando para si mesmo, olhando para o outro,
e não tem para onde fugir, não pode sair para trabalhar, não pode sair para visitar alguém, não pode dar nenhuma desculpa de sair, você tem que ficar em casa. E aí você olha para casa, tem o espelho, o seu companheiro e a sua companheira e ponto. É, E não é. sabendo lidar com as necessidades, não sabendo olhar para elas. E aí o que acontece, pelo que eu vejo e sinto também, é se transformar das necessidades em culpa, ou culpa de si mesmo ou culpa do outro. Se eu tenho alguma necessidade que não está atendida, é culpa de alguém que não Uhum, atendeu, que não me olhou, que não me viu, que hum, não sei o quê. E aí, quando vai se comunicar, passa por esse filtro da culpa, né? uhum. E aí vem essa É, pergunta, como se libertar dessa culpa, né? sim, sim. É muito, acho que como sociedade a gente está muito acostumado a, a culpar o outro, né, pelo nosso desconforto, a culpar o outro pela nossa necessidade não atendida. Acho que é uma cultura mesmo. E, e é muito difícil, às vezes, desconstruir esse padrão, né? Mas o próprio fato da gente ter consciência sobre esse padrão nos ajuda, pelo menos me ajuda muito, a falar: opa, estou fazendo isso. E aí, quando eu me dou conta disso, eu falo: será que eu tenho escolha? Ou será que eu sou refém desse pensamento, né? Porque quando eu identifico o pensamento, eu falo: identifiquei. E aí, quando a gente identifica, né, fica mais fácil de falar, bom, peraí, será que dá para interromper esse pensamento? Será que dá para transformar? Como seria um pensamento diferente? Mas a falta de consciência é mais difícil de interromper, né? Na falta de consciência é mais difícil de interromper. E aí a pandemia, principalmente para as pessoas que são mais privilegiadas e que podem, né, estão ficando em casa e podem, porque muita gente não está, as Sim. pessoas que estão ficando em casa, elas estão, muitas delas estão numa panela de pressão, né, da convivência, porque estão trabalhando, muitas pessoas estão trabalhando online mais horas do que trabalhavam antes. Então, muita gente achou que ia poder cuidar de alguma coisa que não estava sendo cuidada antes, né, e tal. E agora está trabalhando muito mais, está muito mais estressado, cansado, não sabe como que a pandemia vai se desenvolver ou não, né? Então, uma atmosfera de muita insegurança, de instabilidade, muita gente perdendo emprego, Uhum. né? As crianças fazendo aula online, tipo caos, assim, né? E todo mundo trancado. Então, assim, é uma equação que, para dar um conflito, para dar um conflito que seja um conflito destrutivo, Uhum. é muito fácil, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente está tentando olhar para essa situação como uma oportunidade de ver coisas, ao Uhum. mesmo tempo que isso é uma possibilidade, também quem não tem recurso tá se agredindo fisicamente, tá, né? Tá, Uhum. tipo, o feminicídio aumentou, a agressão à mulher aumentou. Então, isso eu acho que eu acredito que isso é uma grande prova da nossa falta de recursos para lidar com os nossos conflitos. E não é uma Uhum. questão individual essa. É assim, como é que a nossa sociedade nos dá também ferramentas, recursos, conhecimento para a gente lidar com isso, né? Por que que na escola a gente não aprende um pouco disso, de como lidar com conflitos, né? Como lidar com os nossos atritos, assim. Uhum. Não, não me lembro de uma vez que isso foi abordado oficialmente, intencionalmente. Então, Mas é tem uma porque responsabilidade, né? a gente cresceu achando que conflito já é ruim, É, né? Então se chegou no conflito, pronto, já não sei o que fazer com isso, e aí você já perde totalmente o controle, se é que já tinha algum controle antes, né? Então a gente tenta fugir do conflito. Acho que é aí que começa a, né, o caminho do errado, né? É fugir do conflito, fugir dos incômodos, negar os uhum, incômodos. Porque ele vai aparecer, ele é algo que grita dentro da gente que uma hora vai aparecer. Então, é sim. lidar com esses conflitos como algo que é saudável, é uma oportunidade para se conversar e se realinhar as expectativas e se descobrir
necessidades não atendidas e crescer principalmente, né? Como Uhum. que o outro está me vendo nessa relação? Que a gente não tem essa percepção. A gente acha que a gente é a melhor pessoa do mundo. Eu sou ótima. Eu sou a pessoa mais perfeita, que eu nunca erro aqui em casa. Se alguém erra, é meu marido. Então, como que eu posso estar errado? Como eu posso corrigir alguma coisa se eu não erro, né? Se é o outro. Então, parte daí, né, as coisas, né? A própria dificuldade de a gente perceber a si mesmo. E eu lembro que quando eu comecei a estudar um pouquinho CNV, na hora que eu comecei a identificar as minhas necessidades, eu fiquei chocada. Eu falei assim, nossa, sério que eu tenho necessidade disso? Eu não imaginava. Uma necessidade tão boba. Eu achei que eu já tinha superado essa necessidade, sabe? Como se Uhum. fosse errado até ter necessidade, sabe? Uhum. E aí eu falei, não, não só eu percebi, como eu tenho que falar para ele que isso é uma necessidade minha. Como assim? Eu vou me fragilizar, eu vou me vulnerabilizar, eu vou mostrar que eu não sou tão uma pessoa tão boa assim, sabe? Tão perfeita assim. Eu vou mostrar que eu tenho erros, que eu tenho sombras, que eu tenho necessidades infantis, que eu sou, enfim, milhares de rótulos, né? E Uhum. aí vem os rótulos. Então, passa por isso também de se aceitar, né? Passar por uma aceitação de que a gente não tem que ser perfeito, que a gente não tem que ser uma pessoa assim imaculada, né, nas relações, né? Uhum. Então, eu acho que é se desconstruir em primeiro lugar, de se aceitar com seus erros, com pertencimento e com autoacolhimento, eu acho que é uma grande chave mesmo, né, para se começar a conversar com quem quer que seja, né? Sim. E tem esse processo também, que é o processo de legitimar as necessidades, né? Porque muitas vezes ter necessidades ou reconhecer que tem necessidades é um processo quase assim vergonhoso, né? E a Exato. gente usa como sociedade, a gente usa, né? Ai, que pessoa mais necessitada, assim, uma coisa Uhum. meio pejorativa, né? E, esse olhar de que tudo que a gente faz de alguma forma é um caminho para a gente tentar suprir as nossas necessidades é um olhar diferente, né? Porque é um olhar assim de que as nossas necessidades elas nos impulsionam, né? É uma Uhum. fonte do nosso movimento, a fonte do nosso impulso para a vida são as nossas necessidades, né? É, E tudo que acontece acontece por causa disso, assim, porque de alguma forma a gente está buscando atender nossas necessidades. Então acho que esse é um olhar diferente também do olhar convencional. E aí, sim. como que a gente também vai acolhendo as necessidades e desconstruindo rótulos sobre as necessidades, né? Então, assim, uma pessoa, ela precisa de aceitação, como se Uhum. isso fosse uma coisa pejorativa, uma coisa diminuidora. Quem não Como se precisa fosse de um defeito, aceitação? né? É como se fosse um defeito, né? Quem não precisa dessas coisas, né? Então, Uhum. acho que é um olhar diferente, que é um olhar mais potente, assim, menos diminuidor e mais assim abundante e que nos ajuda também a reconhecer é disso que eu preciso mesmo, porque se eu não reconheço o que eu preciso, né? Se eu não reconheço o que está por trás das minhas ações, é muito difícil lidar com as situações. Uhum. Agora, se eu reconheço, não, eu estou precisando disso. Quando eu falo isso, eu estou precisando é disso. Parece que abre um holofote, assim, abre um caminho, né? Você fala assim, agora que você sabe o que você precisa, pô, fica muito mais fácil ir atrás disso, né? E a Lucila colocou uma pergunta aqui interessante, porque necessidade é diferente de desejo, né? Fala um pouquinho dessas diferenças, assim. Eu Qual que é a entendo diferença entre assim, né? necessidade e desejo? Eu entendo a diferença entre necessidade e desejo no sentido de, por exemplo, quando a gente pensa numa criança, né? Então, talvez a criança, ela tá com desejo ali de comer muito açúcar. Então, o desejo é quase como se fosse assim, a criança conectada com aquela ação que ela está querendo ver aquilo acontecer, né? Então, puxa, eu quero comer mais doce, mais doce, mais doce, mais doce. Isso eu estou considerando um desejo. Uma necessidade é eu tentar investigar o que será que está por trás dessa ação, desse desejo dela, né? Então, Uhum. esse desejo ele está sendo um caminho
para dar o que para ela? Ela está querendo sentir um sabor muito gostoso e esse sabor faz alguma coisa nela, dá alguma sensação física nela, né? Ela tá querendo se distrair de alguma coisa que está acontecendo, tá virando, isso é uma válvula de escape de alguma forma, né? Então é um pouco essa investigação de o que será que está por trás dessa ação que ela está com vontade de fazer. E isso a gente pode transportar para nós, para todo mundo, né, na sociedade, assim. Então, não necessariamente aquilo que eu desejo é aquilo que vai me fazer bem. Isso Uhum. é muito louco. Isso é um questionamento tipo, bem, e agora, né? Não necessariamente aquilo que eu desejo é o que vai me fazer bem. Então, como será que eu olho para aquilo que eu desejo e me pergunto, o que que será que está por trás desse desejo? O que que será que eu estou querendo atender com esse desejo, né? Sim. Depois você tocou também num ponto que é tão importante, que seria o ideal de levar esses conceitos para as escolas, né, para as formações. Então, a gente vê que existe uma geração tentando transformar várias coisas, né? A minha está pegando um pouquinho, a sua está pegando isso de uma forma mais inteira, mas ainda tem, quando a gente olha nas instituições, na base estrutural, ainda é muito antiga, ainda é muito do mesmo, mais do mesmo, né? E a gente vê os jovens ainda saindo das escolas sem essa base, sem saber lidar consigo mesmo, com suas emoções. E Hum, parece que isso, eu não sei se isso tem crescido ou se a gente está começando a olhar melhor para isso, né? Que são esse alto índice, né, de suicídio dos jovens, o que aconteceu lá na Raul Brasil, em Suzano, ou menos do que isso, mas muito grave também, várias crianças com depressão, né, uhum, diagnosticadas. Então, parece que existe aí uma necessidade urgente de algo que a sociedade não está conseguindo acolher, não está conseguindo nutrir, não está conseguindo cuidar disso, né? uhum, Então, eu fico me perguntando de que forma que a gente pode levar esses conceitos para as estruturas, né? Para a escola, uhum. para as famílias, enfim. É, eu acho que assim, tem algumas escolas que já acordaram mais, outras ainda estão acordando, outras estão com a venda assim, com Berço cadeado e esplêndido. falando. E essa é uma questão, acho que essa é uma questão muito fundamental, assim, né? Quando é que a gente vai parar de ser uma sociedade conteudista, assim, né? De atochar conteúdo nas crianças e Uhum. nos jovens e olhar para os nossos processos internos, né, para os nossos sentimentos, para como que a gente lida com conflitos. Poxa, imagina que incrível a gente estudar isso desde criança. A gente vai descobrir isso, pô, velho, né? Tipo, caramba, agora eu vou Uhum. ficar correndo contra o tempo aqui, Nem me meu. fale. Então, imagina que incrível se a gente tivesse aula dessas coisas, se a gente tivesse atividades que a gente pudesse trocar e se escutar mais na escola. A gente não se escuta na escola. Não se escuta. Não é escutado, né? Na escola é assim, ó, pá, 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 decorou, decorei. Próximo, pá, pá, pá. Pô, a gente tem poucas rodas de escuta, de conversa. Não é à toa que a gente não sabe se escutar quando a gente é adulto. Não é à Uhum. toa que a gente não sabe, né, lidar com conflito assim de uma forma construtiva. Pô, é aquilo, né? A nossa educação, ela meio que projeta muito daquilo que a gente vai viver ou não vai viver, né? Então imagina Uhum. que incrível a gente, pô, hoje a gente vai falar sobre tristeza. E aí, quando é que a gente se sente triste aqui? Vamos se ouvir um pouco. Mano, quando que isso aconteceu na escola? Na minha E escola eu não até. me lembro de se Imagina. aconteceu foi um dia em tipo 10 anos, 15 anos. Quantos anos a gente fica na escola? Muitos anos. 15 anos, 5 horas por dia. Mano, tem um espacinho pra olhar pra isso, não tem não? Tem. Deve ter, Mas né? é, Tem que mas é ter, uma, né? mas é uma cultura, é uma mudança de cultura e para mudar a É. cultura tem que ter coragem, né? Agora, muitas pessoas já estão se dando conta disso e estão implantando
essa mudança. Agora, é uma mudança complexa também. Porque Uhum. assim, aí começa a entrar tipo, vamos agora é, vamos estudar isso porque isso vai nos possibilitar ter uma maior performance. Então, E tipo, exato. não, gente. Tem a ver com que intenção, né? Você está fazendo o quê, né, Pedro? O que que a gente estava conversando Exatamente, antes. exatamente. A gente vai voltar para aquele lugar da onde a gente está querendo sair, né? Uma vez Então, a eu gente vi uma coisa, pode. fala. Pode falar. Não, uma Não, vez eu vi pode uma, concluir depois. tá, uma vez eu vi uma escola que ela falava assim: a gente aqui, a gente faz uma educação para as crianças serem líderes. E aí eu fiquei pensando assim, Uhum. eu falei, bom, se todo mundo fizer esse tipo de educação, só vai ter líder Só- no futuro não vai ter liderado, né? É Eu fiquei verdade. pensando, gente, mas será que é esse o caminho mesmo, né? Pois é. A Laura está até colocando aqui, ó, se as pessoas se ouvem, reduz a competitividade. Aí seria a falência do sistema capitalista, que tem como base essa competição entre as pessoas. E aí vem essa construção, né? A quem a educação está a serviço? Está a serviço do ser humano que está ali ou do sistema capitalista que precisa de profissionais de um determinado já formato, né? Então as escolas Uhum. acabam atendendo esse mercado de trabalho, o que, que eles querem, como que eles esperam essas pessoas. E aí realmente não teria espaço para a CNV, porque se pensar bem, esse mundo capitalista não tem espaço para sentimentos. Quanto menos você sente, mais você produz, né? A não ser Então, que isso seja convertido para a produção de capital, né? Quando esse exato. conhecimento é convertido, aí o capitalismo fala, né, então pode, então vem. Senão, É. não, né? Mas aí perde a conexão com a própria base da CNV, que é o que tem, o que está vivo, né? Não é algo pronto, não é um produto pronto, é o que está vivo Uhum, naquele momento, né? uhum, E aí tem até essas dificuldades da gente levar ferramentas como a CNV, ou como o fórum, como outras ferramentas sociais para dentro do mundo corporativo, porque é capaz de você chegar uhum. lá, fazer um belo trabalho e dali passou logo depois do trabalho todo mundo pede demissão, porque descobre, nossa, obrigada, descobri que não é aqui que eu queria estar. Aham, aham. Então, dificilmente o mundo corporativo vai contratar um serviço desses que vai dar um despertar para as pessoas do que eu estou Uhum. fazendo na minha vida, né? É, Então, existe um. assim, tem corporativos e corporativos, né? Eu acho que tem algumas mudanças acontecendo, assim. Ó, tô olhando aqui, ó, 8h53, só para te dar uma. Tá, obrigada. Então, a gente vai precisar começar a pensar em terminar. Mas só para compartilhar rapidinho, assim, eu tenho feito alguns trabalhos no corporativo e Uau, que visto algumas legal. mudanças, sabe? Sempre fica uma pulga atrás da orelha, assim, porque geralmente as pessoas do corporativo elas contratam um trabalho mais pontual, né? Uhum, E aí, quando a gente faz um paralelo com outras práticas, a gente vê que não surte tanto efeito, né? Se a gente falasse assim, vamos dar um workshop de aprender russo, aí as pessoas fazem o uhum, workshop e nunca mais fazem aula de aprender russo. Vão falar russo? Não. Quanto tempo uhum, a gente demora para aprender uma língua, incorporar essa coisa na nossa vida, né? Então, assim, não são alguns workshops que vão mudar a cultura da empresa, uhum. né? A cultura da empresa Mas é possível, né? É é possível a possível. empresa sobreviver e ter mais e ter lucros com uma equipe, com pessoas que estejam trabalhando ali com vontade, realmente, estando inteiras naquilo, né? Sim, E sim. essas ferramentas Inclusive, acabam ajudando isso também. inclusive repensar o que é lucro, né? O que E o é que é lucro? proveito, né? O que é ter uma experiência proveitosa como empresa, né? Porque Poxa, Pedro, essa tara no lucro é, é um eu acho que a negócio gente vai precisar doentio, né? fazer, já precisa fazer um outro encontro no que faz sentido no mundo corporativo. Esse aí esse aí é interessante. Não Eu é? acho que a gente vai precisar começar a se despedir, né? Sim, Eu só queria sim. te perguntar uma última coisa, Pri. O que faz Diga. sentido? Olha, Pedro, o que faz sentido é a conexão entre as pessoas, seja ela de qual formato for, né? De uma forma verdadeira, inteira.
E para isso estão aí disponíveis, isso na minha opinião, nesse momento, porque é o que está vivo para mim agora. Uhum. E aí a gente pode se, se dispor de todas essas maravilhas que tem atualmente, né? Como a CNV, como a constelação, como outras ferramentas assim muito bacanas. A gente se Uhum. olhar. Eu acho que é esse autoconhecimento que promove conexão. Uhum. Obrigada. Pedro, muito, muito, muito obrigada. Passou super rápido Obrigado e também. a gente marca mais conversas assim. Beleza. E boa sorte nas próximas, que vão ter próximas aí, né? Fiquem sabendo, Sim, vai ter uma pessoal. série. Estou perguntando, vou perguntar para várias pessoas assim o que faz sentido. Então, pode acompanhar aqui que daqui a pouco a gente lança outros. Beleza, querida. Valeu Obrigada, pelo convite. gente. Brigadão. Obrigada, Pedro. Valeu por todo Obrigada, mundo que estava pessoal. aqui. Valeu. E... Tchau, tchau, Beijos. gente. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.